5 anos, a biodiversidade brasileira vem gerando trabalho e renda para milhares de artesãos em todo o país. Ao todo, são 15 grupos organizados em cooperativas que usam o artesanato para transformar matérias-primas locais em produtos de qualidade altamente rentáveis. No Rio em Foco de hoje, vamos falar sobre o programa Talentos do Brasil, um projeto do Ministério de Desenvolvimento Agrário e do Sebrae Rio. O programa Talentos do Brasil reúne cerca de 2.000 artesãs e artesãos da área rural de 12 estados brasileiros. E para falar sobre esse projeto, convidamos Patrícia Mendes, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, e Eliana Marinho, gerente da área de Economia Criativa do Sebrae Rio. Cada estado usa matéria-prima tradicional da região, que pode ser couro de peixe, fibra e até crina de cavalo. No Rio de Janeiro, o material usado é a taboa. A nossa reportagem foi até São Francisco do Itabapuana, no noroeste do estado, e vai mostrar o que elas fazem. A taboa é uma planta aquática, rústica, comum em quase todo o mundo. Em São Francisco de Itabapuana, as artesãs transformam a palha da taboa em objetos de moda e decoração. O trabalho começa com o corte da planta. Depois de desfibrar uma a uma, as folhas são estendidas ao sol para secar. E só depois de seca, a palha é trançada e começa a tomar diferentes formas, dependendo do desejo e da criatividade da artesã ou dos compradores. Esse aqui é um monstruário que nós estamos enviando para Brasília, Talentos do Brasil, para os representantes, para nos mostrar os tipos de trança que a gente faz. Além da palha da taboa, também são usadas sementes, bucha, couro de peixe, caramujo, conchas e escamas de peixe. Esse daqui são os instrumentos bem rústicos que a gente trabalha, que é um tear, esse daqui é outro tear, aquele de lá é outro tear, temos a caixa, que é a forma para fazer bolsa, e até a agulha que é reciclada de guarda-chuva. Então são tudo rústico, tudo bem simples. O resultado desse trabalho é esse: peças originais produzidas dentro de padrões modernos com materiais ecologicamente corretos. Patrícia, um diferencial desse projeto é justamente a organização dos empreendimentos. Como funciona? Esse projeto ele surgiu em 2005, onde o Ministério do Desenvolvimento Agrário, em parceria com o Sebrae, buscou esse diferencial através da agregação de valor aos produtos oriundos da agricultura familiar. Então, nós buscamos essa intervenção, dessa troca de saberes entre artesãos, designers e estilistas, valorizando a matéria-prima do norte ao sul do país. O foco é moda. O foco é moda. Então, o nicho, o nosso segmento é moda. Trabalhar um produto artesanal voltado para a moda, para o segmento moda. E como é que o Sebrae participa dessa capacitação desses grupos? O Sebrae participa um pouco mais do que a capacitação. E tem uma coisa que é fundamental, que é assim, a adesão institucional. Todas as instituições envolvidas participam de um grupo de gestão,
E ali são definidas as atribuições de cada um. Então, não tem assim a capacitação do SEBRAE, a capacitação do Ministério, a capacitação do parceiro. Nós todos desenvolvemos o mesmo projeto. E apoiamos, tanto com recursos quanto com infraestrutura, tudo que é definido no programa. Significa, né, só para concluir, que o SEBRAE tem a sua abordagem, tem os seus produtos, tem os seus cursos, os seus serviços. Mas, neste caso, nós partimos para a inovação, que é o próprio projeto, ele define as suas atividades e aí essas atividades são, enfim, executadas. Patrícia, quais são os parceiros desse projeto? Então, o projeto ele partiu dessa construção junto com o SEBRAE que tem todo um know-how, né, voltado para o empreendedorismo, para o artesanato. Nós temos a GTZ, a BIT, Ministério do Turismo, agora está entrando o Ministério do Meio Ambiente. Então, o projeto ele tem uma rede de parceiros voltada para a geração de emprego e renda. E quando se fala de inovação, nós buscamos, ao longo desses anos, como a Eliana falou, construir uma metodologia. Então, entre erros, acertos, experiências e vivências de todos os estados, o projeto resultou nessa metodologia voltada para a organização produtiva, produto, gestão e mercado. Esse produto, né, que é esse modelo que é o diferencial, acho, do projeto, já é possível replicar ele em outras iniciativas? Sim, ele já está sendo hoje reaplicado. Nós temos já, né, o governo brasileiro já assinou um acordo de cooperação com o governo de El Salvador. Nós vamos iniciar junto com o Ministério das Relações Exteriores e nós vamos iniciar em outubro a implementação do projeto Talentos El Salvador. E no Rio de Janeiro, assim, como foi a adesão como foi a escolha de São Francisco de Itabapoana, da iniciativa das meninas lá da Taboa? O projeto, ele tem alguns indicadores que eles precisam ser seguidos. Nesses indicadores lançados, a gente consegue fazer uma triagem para identificação dos grupos. Mas o grupo da Shirley, que no caso, né, é a artesã que nós vimos aí no vídeo, tem uma coisa que é muito fundamental. A Shirley, ela tem uma associação. E a aderência das pessoas que trabalham no grupo ao projeto e assim, a crença na atividade e nas propostas é que é fundamental. Então, esse critério, ele realmente faz um corte bastante positivo em quem pode participar ou não do projeto. Então, tem que aderir, tem que acreditar, né? E fazer junto. Como é que funciona assim? São experiências completamente diferentes e cada estado também tem um tipo de valorização desses produtos, né? Aqui no caso do Rio de Janeiro, São Francisco de Itabapoana está lá no noroeste, né? Bem um pouco distante aqui da capital. Mas como é que funciona isso em outros estados? Geralmente os grupos, né, eles também participaram dessa seleção, porque é um projeto piloto. Participavam das feiras, né, da agricultura familiar realizada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, os SEBRAEs participaram nessa seleção. Um dos critérios também é ser o público da agricultura familiar e partimos para a evolução da formalização desses grupos. Então, o primeiro passo foi identificar esses grupos, os grupos também que tinham material, né, uma matéria-prima, uma técnica que tivesse condição de desenvolver um produto voltado para a moda. Então, esse diferencial está sendo criado, gerando um mix, um portfólio de produtos da biodiversidade brasileira, né, uma diversidade da renda, dos bordados. Então, acho que esse é o diferencial da marca, né, que está ganhando força, e também com a criação da Cooperúnica, né, criação da Cooperativa Nacional. Você pode explicar um pouquinho como é que funciona? Então, a Cooperúnica foi um desenho comercial também, que ele surgiu a partir dessa soma de vivência e de experiência junto com os parceiros. Nós identificamos que não adiantava formalizar apenas um grupo no estado, né, porque o cliente ele quer ser objetivo na sua compra no mercado, então ele queria comprar todos os produtos Talentos do Brasil e conseguimos desenvolver uma política, né, na verdade, fazer uma avaliação técnica da questão tributária, desse fluxo de logística, do fluxo comercial. Daí que surgiu a criação de uma cooperativa nacional, onde todas as cooperativas singulares foram formalizadas, criaram-se, né, essa cooperativa Cooperúnica, que representa os 15 grupos, os 12 estados, e hoje elas têm um escritório de negócios em Brasília. Então, toda a política comercial ela é implementada através da Cooperúnica. No próximo bloco, a gente vai falar sobre a certificação e a entrada no mercado formal.
Não sai daí. Rio em Foco, aqui política e economia caminham juntas. Hoje são cerca de 2.000 pessoas divididas em 15 grupos organizados em cooperativas que juntas formam uma cooperativa única, a Cooperúnica. Como é que foi esse processo de juntar 15 iniciativas em 12 estados diferentes para poder chegar a esse formato de cooperativa única, que é também para o exterior, né? Isso. Partiu da necessidade mesmo, né? Eu acho que hoje o artesanato, ele tem que ter, né, esses meios formais para você conseguir esse espaço no mercado nacional e internacional. E com a parceria, com essa capilaridade, né, com o Sebrae, então nós buscamos, né, desenvolver uma política comercial, e essa política comercial dependia totalmente da formalização desses grupos. Então formalizaram-se 15 cooperativas singulares e uma cooperativa central, também em parceria com a OCB. Então eu acho que esse modelo que está sendo criado, ele tem toda uma condição de prospectar hoje um portfólio de mais de 3.000 produtos desenvolvidos em todos os estados. Então o cliente, né, que recebe hoje um catálogo virtual, um catálogo digital, que tem um código, que tem um preço, ele sente toda uma segurança de adquirir, de comprar esse produto da agricultura familiar. O que eu acho interessante é porque começa amarrando o que tem de mais difícil. E assim, por exemplo, o Sebrae já trabalha há mais de 10 anos com programas de artesanato. E o calcanhar de Aquiles, assim, a fragilidade é a comercialização. Então, o Talentos, ele modelou um processo completamente diferente, partiu para essa formalização e criação desses modelos de cooperativas, que são 2 modelos, né? O que a Patrícia chama de singular é aquela cooperativa que está lá em cada grupo. E a cooperativa única é a que faz a junção de tudo isso. Então, faz o fluxo dessas cooperativas. E a cooperativa única, então, se responsabiliza pela logística, pela venda, pela distribuição, que é o calcanhar de Aquiles, é porque é onde deixa o comprador mais inseguro, né? Na verdade, você tem um bom produto de artesanato, você tem grupos fazendo, até seguindo metodologias, mas dificilmente a gente consegue colocar integralmente esse produto no mercado. E você consegue também otimizar recursos públicos, né? Recursos das instituições. Isso. Nós estamos fazendo o mesmo trabalho, com o mesmo objetivo, e quando o cliente chega para comprar num espaço coletivo, para ele é muito prático. Então ele tem lá produto de norte a sul do Brasil, de toda a biodiversidade brasileira, que contextualiza a brasilidade e que ele tem uma facilidade nessa compra. Então, já tem compradores internacionais que já estão inseridos nesse projeto? Já, nós chegamos agora da Prêt-à-Porter em Paris, né? Nós participamos na 2ª edição, é uma parceria, né, Apex com o Habit. Foi assim um grande sucesso agora, essa 2ª participação. Nós levamos a coleção Passarada com muito profissionalismo, então você tem uma assistência técnica que ela é do mercado internacional, você tem uma tabela de preços que é euro, dólar, codificado, o cliente ele recebe imediatamente essa apresentação desse mix de produto, e nós também conseguimos fechar 2 representações comercial, né, na Europa, ali Bélgica, Holanda e Inglaterra. E como é esse processo, a entrada? São 5 anos de estrada aí que tem de ver dar certo e algumas coisas não darem tão certo assim. Como é que é esse processo de formalização? Porque o Sebrae já trabalha há tanto tempo, né? E qual é o diferencial que você vê desse projeto para outros que existem? Eu acho que o grande diferencial é que a formalização, além de cumprir o seu papel legal, né, de colocar as pessoas, né, formais no mercado, mas você tem um sentido, tem uma finalidade. Ao trabalhar a formalização e a criação da cooperativa como um fim em si mesmo, claro que é importante, né? Porque está agregando institucionalidade a alguns processos. Mas, na verdade, aquilo ali pode se esgotar. E com o modelo do Talentos, que faz a convergência dessa cooperativa local para uma cooperativa responsável pela comercialização e, a partir daí, a colocação do produto no mercado, eu acho que tem um sentido mais lógico e isso também convence muito mais. Eu acho que o artesão participante, artesã, no caso, que são mulheres em sua predominância, a participar do projeto. Agora, tem um pano de fundo aí que é interessante, né? Porque criar cooperativa vai muito, muito além da lei, né? De você fazer a legislação, de cumprir todos os ritos. Não, tem um trabalho de convencimento, de mostrar que aquilo ali é muito importante. Isso. Então, no âmbito do talento,
foram feitas capacitações, além do aspecto legal, mas de comportamento, de entendimento do que significa ser formalizado no mercado e qual é o grande sentido, a grande vantagem disso, porque o artesão ele precisa entender que aquilo ali traz vantagens. É um negócio que, na verdade, a criação, né, desse desenho da Cooperúnica parte dessa emancipação, né? Isso. Na verdade, é todo um processo de emancipação. Então, se elas têm um fundo, né, para a venda desse produto que fica na Cooperúnica, é um processo de emancipação que ela sai desse modelo que está sendo desenvolvido como política pública para a empresa. Então, quando você vai para um mercado externo, que tem um CNPJ, que ele é único, que tem uma política comercial, que você tem condições de negociar com a multinacional, você tem condições de negociar um blend de produto, uma marca, né, com parcerias também nesse mercado da moda. Então, essa cooperativa, ela passa a ser, na verdade, uma empresa de fato, que ela tem um comportamento como qualquer outra empresa no mercado. E busca a sustentabilidade, que é fundamental, né? Como é que é para fechar o preço? Porque se pensando que tem diferentes formas de produzir produtos que vêm de origens diferentes, como é que se consegue chegar a esse produto, a esse preço final e também para o exterior, para quem está comprando de fora? Foi desenvolvido partindo do que o Sebrae, né, já trabalhava com elas em cada estado. Então, nós sempre realizamos encontros e reuniões nacionais com todos os envolvidos. Acho que daí a riqueza do talento. São vários talentos, técnicas, metodologias. Então, com esse processo, então cada Sebrae já faz o seu trabalho local. Nós reunimos através de encontros nacionais qual modelo que cada um utiliza. Chegamos no modelo ideal de formação de preço, um modelo ideal de realização, elaboração de ficha técnica, que tem a foto do produto, o fornecedor. Hoje elas já têm esse banco de dados também do fornecedor e com isso elas conseguem elaborar o preço. As próprias artesãs com apoio de uma assistência técnica contratada também. Em quanto tempo você acha que é possível que essas cooperativas, a Cooperúnica passe a andar sozinha? Olha, Porque, sem ter a participação do Estado de uma maneira tão intensa, porque hoje é quase meio a meio, né? Ou, enfim, eu não sei qual é a porcentagem. Nós estamos caminhando, né, para esse processo de emancipação. Na verdade, fez 1 ano a criação da Cooperúnica. Então, ela começa a engatinhar agora, é um processo, né, agora que começa a implementação, na verdade, de toda a estruturação comercial, que antes era só feira, mas feira, né, não sustenta um grupo, agora entra toda a representação comercial no mercado, até porque já está estruturada desde a organização produtiva, o preço, catálogo virtual, eletrônico, logística. Então, agora, de fato, vai para o mercado. Eu acho que em torno de 3 anos, 4 anos, né, Liana? É um processo hoje de emancipação. Que é um projeto de médio para um pouco longo prazo. E que isso é bem importante, porque, claro, todo projeto que se presta tem princípio, meio e fim. Né? Senão não é um projeto, é um programa, né? E por aí vai. Mas é preciso ter um pouco de cuidado nessa emancipação, porque o grande diferencial também do talento, nessa parceria com o Sebrae, da nossa experiência interna, é que você precisa amadurecer o processo. O investimento do talento é no processo e não só no produto. Então, o diferencial de sair da feira e procurar atuação, atividade de caráter mais continuado, isso marca, então, essa diferença. E o processo de amadurecimento, ele vem junto com uma grande questão, que na medida que a gente avança, e que nessas reuniões que a Patrícia falou, nas reuniões técnicas que acontecem, as artesãs estão lá também, os técnicos responsáveis, os monitores, que é uma figura que surgiu agora, e é possível que se consolide mais, né? Um processo inovador. Né? Na medida que todo esse grupo, todos esses talentos, né, se reúnem com essa adesão, surgem coisas novas. Então é um processo que ele, ao amadurecer, ele também vai encontrando novas portas, novas saídas. Era legal, assim, a gente está falando aqui das feiras, mas é legal dar um pouco do histórico disso. A gente já está falando aqui de uma cooperativa, mas como a gente está sempre lembrando, são 5 anos de projeto. Então, começou de um ponto. Vocês têm como desdobrar, assim, só como foi a primeira vez que foi a feira? Como é que foi esse processo? Só para finalizar essa questão comercial, nós realizamos agora, 2 semanas atrás, em João Pessoa, né,
um encontro nacional com todos os coordenadores do SEBRAE, todas as lideranças, monitores, todos os técnicos, né, contratados pelo projeto. Então, você parte para um nivelamento nacional de uma metodologia que ela está sendo consolidada, construída, né, onde surgem aí ideias, é um processo participativo. Então, lá foi discutida a estratégia comercial, foi discutida a contabilidade, né, como você vai tirar uma nota fiscal. Então, na verdade, o investimento dessa política pública está, né, nas pessoas. Então, quando a artesã ela participa diretamente de uma feira, que ela recebe o feedback do cliente, agora nós levamos o artesã do Pará, da Ilha de Marajó para Paris, lá na Prêt-à-Porter, você percebe que como ela recebe aquela informação do cliente e a vontade que ela tem de chegar, de mudar e de repassar isso para as demais. Tá? Com relação às feiras, nós começamos a primeira feira aqui no Rio, né, em 2005. O projeto ele começou, a gente fala, tem 5 anos, né, mas começou com 2 grupos. Então, ele foi um processo também de adesão dos estados. Nós conseguimos um primeiro espaço, né, que foi uma parceria com a BIT, um espaço de 24 metros quadrados. Nós percebemos que o produto teve uma grande aceitação para os clientes, na mídia também, porque era inovador. Era um produto que saía lá do meio rural, que estava se criando uma marca, um produto diferenciado, com valor agregado, que tinha uma história, né, que tem um conceito. Daí o processo evoluiu. Hoje nós temos, dentro dessas reuniões nacionais de planejamento, que agora nós vamos fazer uma na Amazonas em novembro, né? Tem toda essa parte de avaliação, feira atacado, feira varejo, tem um cadastro de todos os clientes, tem uma abordagem pós-feira, antes da feira. Então é uma forma muito profissional que as artesãs estão aprendendo aí para vencer, né, a participação no mercado. Agora, a diferença de feira para espaço especializado, por exemplo, é muito interessante, porque a feira pressupõe um grande varejo, normalmente. Mas o tipo de produto que começa a sair do Talentos do Brasil, que se consolida, é um produto diferenciado. Então, se o segmento que agrega valor é a moda, ora, quem compra a moda, ela não quer comprar o produto que está ali disponível no varejo. Então, tem toda uma diferenciação da forma de trabalhar esse produto, da forma de inserir e da escolha dos espaços de exposição. Onde que você vai colocar esse produto? Qual o seu nicho, né? Porque o Brasil tem muitas feiras de artesanato, né, que se consolidam cada vez mais. Mas não é mais qualquer feira de artesanato que o Talentos do Brasil pode estar. Porque o Talentos, ele tem uma sofisticação no seu produto. E é necessário que tenha, porque se o nicho de mercado é a moda tem uma necessidade de responder a um tipo de consumidor que ele quer um produto que seja um produto mais customizado, um produto mais raro no mercado. Então, essa escolha também, ela vem com o tempo, com o aprendizado do próprio processo. E nós iniciamos, né, na Fashion Business aqui, e participamos também da Rio a Porter, outras feiras em São Paulo. E a gente percebe também que com esse trabalho que nós estamos fazendo com a sustentabilidade, com Talentos do Brasil, você acaba trabalhando também o consumo consciente. Que é o que a gente vai tratar no próximo bloco. No próximo bloco, o apelo do marketing ecológico. A gente volta já. Rio em Foco, que política e economia caminham juntas. A certificação imprime um grande valor agregado ao produto. Eliana, que novidade é essa que vocês têm desse processo inovador de certificação? Nós fizemos uma parceria, e aí gerou um acordo de cooperação técnica, com uma empresa chamada Ecocer, que é uma certificadora internacional de produtos orgânicos e biossustentáveis. A ideia é fazer a certificação da Taboa, na Taboa lá do São Francisco, gerando o primeiro produto de fibra certificado no mundo. Então, para isso, a própria Ecocer teve que desenhar um termo de referência completamente diferente e agora vai fazer vários encontros com os grupos, adequando esse produto para que haja certificação. A nossa finalidade é começar a abrir, junto no âmbito do Talentos, um outro mercado, que abriga a moda, abriga todo esse processo, mas que abre para os produtos ecologicamente sustentáveis.
Isso, eu acho que é importante essa segunda etapa agora. Nós vamos partir para esse mapeamento, né, da cadeia de suprimento, né, Liana, que é importante. Ou seja, que tipo de algodão que está sendo utilizado, de linha. Então, já tem algumas consultoras, né, Liana vai estar também na frente desse trabalho, já fazendo todo esse levantamento da cadeia de suprimento e escrevendo também um manual de sustentabilidade para o Talentos do Brasil, baseado na experiência aqui da Taboa, do trabalho que está sendo realizado pelo SEBRAE. A gente finalizou o bloco anterior falando justamente de agregar esse valor da sustentabilidade. Qual é o diferencial que isso causa no produto e para exportação também, enfim, e aqui dentro mesmo do Brasil, nessa questão do consumo consciente? Eu acho que tem uma agregação de valor bem importante e diferente, porque o consumidor hoje, ele é um consumidor cada vez mais exigente. As questões ambientais estão na pauta de todo mundo, por mais que a gente não exerça uma grande militância em relação a isso, mas está na pauta. Todos nós queremos um planeta melhor, um conjunto de atividades que nos permitam, né, ter uma qualidade de vida, enfim. E o produto sustentável, ele vem com essa marca. Ele parte do princípio da agroecologia e da agricultura orgânica, que certifica para melhor alimentação, para melhor aderência aos processos sustentáveis. Isso agrega não só um valor, digamos, ético ao produto, mas agrega também um valor comercial, que ele é muito importante. Ou seja, além de tudo que... E aqui a gente falou na formação de preços, né? Além do que a formação de preços em si permite a essa peça... O preço justo, né? O preço justo disso, através dessa busca do consumidor consciente, permita que esse diferencial da sustentabilidade, esse diferencial da certificação, ele possa ser monetarizado, inclusive. E isso repercute no preço e na própria atividade dos grupos de artesanato, porque no fundo mesmo o que nós queremos é que a atividade artesanal ela seja intensa e que ela seja cada vez mais amigável com o meio ambiente. Eu acho que além desses aspectos também, né, do meio ambiente, que é fantástico, do plano de manejo, denominação de origem, todo um trabalho de certificação, vem também um trabalho que está sendo uma promoção direta, tá? Uma criação de uma marca direta para as agricultoras. Então, não existe um intermediário, existe um parceiro. Então, uma grande empresa, ela pode ser uma parceira, né? Mas ela não vai ser uma intermediária ou vai ter nenhum tipo de exploração direta. Que dentro do mercado da moda, você começa justamente por essa necessidade de diferenciação, de ser um produto especial, já existe em larga escala, né? A gente está começando a construir isso dentro da agricultura com um produto orgânico. Acaba sendo uma junção desses dois nichos, né? A ideia é essa, porque o mercado da moda tem os seus pressupostos, tem, né, a sua forma de participação na economia. Isso é posto, é definido. E a agricultura orgânica, os produtos, né, certificados organicamente, eles também têm um outro nicho. A ideia é fazer essa junção. Existem feiras nacionais, que acontecem em São Paulo, já tivemos aqui no Rio, mas que foram transferidas para São Paulo, e feiras internacionais, onde só os produtos com esse tipo de certificação podem participar. Então, esse é um nicho mais importante, mais sofisticado até, do ponto de vista do tipo de manejo que você pode colocar nessa feira, do tipo de produto que pode ir para lá e do tipo do comprometimento do grupo que está utilizando a matéria-prima, que está fazendo todo esse, digamos, esse trabalho, essa retirada da natureza, daquele produto, daquela matéria-prima, para transformar em produto. Sobre essa postura nova, porque as pessoas acabam também, ao executar esse processo sustentável, a mudar também a própria postura dentro de casa, né? Como é que acontece consumo, isso, né? Nesses grupos, nesses 15 grupos que estão eu percebi mesmo lá no Amazonas, né, lá no grupo de Manicoré, elas começam a ter toda uma valorização das sementes, né, ali dos cipós, do seu entorno, de que forma que ele é retirado, tem todo um cuidado, né? E dentro de casa, desde o consumo da água, né, do que você, na verdade, consome, eu acho que todo um aproveitamento, né? E já tem alguns grupos, como o Maranhão, lá em Barreirinhas, que já fazem um trabalho de manejo, tá? De replantio, tá? Da planta lá, que é o buriti,
Então é um trabalho de conscientização, né, que é um processo que ele é natural, parte também para a parte de tingimento, né, os tingimentos naturais. Agora nós estamos também com a consultoria específica fazendo esse trabalho de tingimento, já está sendo feito um levantamento em todos os grupos, que tipo de planta local que existe, e também da agregação de valor. Então, quando você fala de estilo, de design, elas já estão levantando que tipo de matéria-prima local que existe que possa agregar ao produto para criar e gerar esse diferencial. É porque o consumidor ele faz uma leitura um pouco transversal do processo. O consumidor da moda. Ele quer um produto customizado, ele quer ser, né, o único quase, o exclusivo. Isso é um dado. Mas ele também gostaria que esse produto que ele utiliza, que agrega valor à sua moda, ele seja produzido da melhor maneira possível, que não tenha depredação do meio ambiente, que as pessoas que fazem aquele produto, eles tenham uma vivência harmônica com o seu ambiente, e isso acaba refletindo na reconstituição da família, dos grupos vicinais. Então tem uma série de modificações que começam a acontecer e que isso não é mensurado. Né? São reações em cadeia, do ponto de vista simbólico, do ponto de vista comportamental, que faz essa grande diferença. Aí nós já estamos com 2.000. Né? Então, eu fico imaginando, são 2.000 pessoas nesse Brasil, trabalhando a sua fibra, trabalhando a sua semente de uma maneira absolutamente diferente. E entendendo quando pode retirar a semente, porque não basta estar disponível, tem que saber quando tira. Por exemplo, a taboa aqui, ela tem lua para tirar. Tem lua, tem vazão da água, porque a taboa é uma planta aquática, né? E muitas outras que tem nesse Brasil. E o que é interessante é que esse Brasil tem uma diversidade muito grande, né? Fantástico. Então você tem o buriti plantado, tem aquela fibra lá do Pará. Que é o tururi, né? Tururi, uma fibra diferente, completamente diferente. Quando você vê... Taboa tem aqui no Rio de Janeiro, em outros municípios? Tem, a taboa é quase endêmica no estado do Rio de Janeiro, ou seja, quase todos os lugares têm a taboa, assim como tem a bananeira. Né? E tem também fora. Por isso esse olhar tão diferenciado que nós estamos dando à taboa de São Francisco, porque a partir da taboa nós vamos poder entrar com um processo de certificação de algo que existe em quase todo o estado do Rio de Janeiro, por exemplo, um grande além dos outros. Né? Um grande diferencial que é fundamental. Né? Então, você está mexendo com a água, você está mexendo com as estações, está mexendo com o tamanho da planta. Né? E, enfim, é um processo muito interessante. Que acaba se multiplicando, né? Isso, é um modelo, né? Na verdade, é um modelo. Eu acho que isso também fortalece muito a marca, né? Esse diferencial. Porque, como eu já falei, você não vende apenas um produto. Você vende uma história, um conceito, né, que está agregado desde uma certificação, a profissionalização das artesãs, a valorização dos destinos turísticos, que eu acho que é outra questão, um apelo forte. E eu agregaria aí também uma palavra que você falou aqui algumas vezes, a emancipação. Que eu acho que é o grande passo, né, para que haja uma adesão mais ampla, que é você poder você ter a noção de que você está entrando num processo para você sair melhor. Né? E profissionaliza com uma profissão, com algo E você percebe que quando você leva a informação, né, para os monitores, lideranças, nessa capacitação em João Pessoa, uma monitora falou assim: hoje eu sou uma nova pessoa. Né? Então, as pessoas precisam apenas de oportunidade. E é o que nós estamos, né, fazendo e promovendo. Essa engenharia da montagem de todo o programa. Né? Você vai lá, está preocupado com a fibra, está preocupado com a semente, está preocupado com o meio ambiente, está preocupado com o modelo de produção, como elas produzem, se a não exploração de pessoas, a agregação das pessoas de uma forma mais harmônica nesse processo, a produzir algo que faça um diferencial no mercado. Quer dizer, não é qualquer produto, é um produto que ele tem design, ele tem a leitura das informações culturais locais, ele tem enfim, ele tem toda uma forma diferenciada e cuidadosa de produzir. E basicamente tudo convergendo para um modelo de distribuição. E aí sim, quando, digamos, a política pública se recolher, né, e for para um outro segmento mesmo do artesanato, fica esse legado, que é essa construção, essa engenharia mesmo, que pode produzir e colocar no mercado. E de uma maneira complexa, não é uma maneira simplificada. Então não é só pegar e levar na feira da esquina, que é importante, é um excelente espaço de comercialização, mas é algo muito além disso. Colocar no mercado.
complexo, E diferenciado. essa promoção, né, dessa avaliação, que a gente chama de lições aprendidas, ela é feita o tempo todo, né? Então, nesses 4 eixos. Então, por exemplo, produto. A artesã hoje, ela passa por um processo de aprendizado, de que forma que eu vou planejar uma coleção. A professora foi até aqui do Rio de Janeiro, elas passaram 10 dias, né, no SENAC, nesse processo, no sistema SENAI e SENAC, modelagem, planejamento de coleção. Então, acho que isso é importante, porque quando o estilista e o design chega, né, ela já sabe de que forma que ela vai fazer a sua pesquisa, né, da iconografia, da questão cultural, do tema, que foi o grande diferencial agora de 2010. A contribuição de estilistas e designers. Você vai ver no próximo bloco, fica aí. Rio em Foco, que política e economia caminham juntas. Estilistas e designers ajudam a adequar o produto às exigências do mercado para torná-los mais vendáveis. Como é que funciona esse processo dentro do Talentos do Brasil? Então, nós começamos, na verdade, né, quando em 2005, a ideia era justamente agregar valor. De que forma? Trazendo os designers para dentro das comunidades, né, para junto com as artesãs, desenvolver as coleções, trabalhar a iconografia local, ou seja, fazer todo um estudo da história e da cultura. O projeto foi crescendo, a cada ano, né, se contratava mais estilistas, designers, e esse ano, 2010, né, nós contratamos a Tereza Santos, junto com a Greco Design, que fez todo um estudo junto com a nossa equipe, né, com as coordenadoras. Nós fizemos um estudo dos resultados comerciais anteriores, ou seja, o que o mercado quer comprar, e partimos para um desenvolvimento de um tema único. Então, desenvolveu-se uma matriz identitária, né, com o Eduardo, e os grupos começaram também a fazer uma pesquisa iconográfica. O tema foi Passarada. Então, cada grupo pesquisou a história dos pássaros da sua região, lendas, pássaros em extinção. Realizamos alguns encontros nacionais já com esses estilistas, né, um processo seletivo, uma seleção pública, e eles foram direto para a comunidade desenvolver com elas essas peças da coleção. Então, assim, é um trabalho fantástico, é um trabalho muito rico de informação. Eu acho que você consegue aprofundar, de fato, né, o que o Brasil tem de melhor, né, no caso que foi os pássaros, que entram em toda uma riqueza aí, né, da fauna brasileira. E o resultado foi uma coleção belíssima. Foi feito também um estudo de tendências de cartela de cores e foi lançada agora em junho, né, durante a FENAFRA, a Feira da Agricultura Familiar. Nós estivemos agora em Paris com essa coleção. Começa um trabalho junto com os representantes comerciais no mercado e um segundo momento também que nós vamos preparar para a coleção de 2011, uma coleção que nós vamos chamar uma coleção top. Então, o produto ele se aprimora a cada ano, né? Então, acho que isso é que é importante. Porque é um processo contínuo de aprendizado, né? Eu acho interessante a participação dos estilistas e designers, porque eles também aprendem no processo. E há todo um cuidado, né, da metodologia do talento, para que esse designer, esse estilista, ele não chegue na comunidade, ele defina um produto em função do que ele percebe que é a estética dele. Não, o que interessa é a estética da comunidade. É claro que é desenvolvida em função do que algum comprador precisa. Não é só a comunidade isoladamente e nem só o estilista que vai lá levar a sua formação para aquele grupo. Tem que ser um então, produto tem uma comercial. simbiose no processo. E além do que nós escutamos, né, recorrentemente dos artesãos, nós ouvimos muito, né, fizemos aquela avaliação em Brasília, alguns meses atrás, sobre o que o design sentia. Como foi a inserção, como foi essa imersão, porque na verdade ele chega lá e ele faz o processo de imersão, ele mora na comunidade, ele fica lá, ele come junto com a comunidade e ele acaba se envolvendo. Então o produto que sai dessa mistura, dessa simbiose, é um produto que ele é ajustado
àquela comunidade e adequado ao mercado. Então não tem nenhuma fissura nesse processo, o que é uma grande preocupação e nós estamos muito atentos a isso, porque seria muito simples contratar um designer, contratar um estilista, colocá-lo na comunidade e utilizar a comunidade como uma mão de obra que fosse reproduzir um processo criativo. Mas não é nada disso. O processo criativo, ele é misturado. E aí entra essa emancipação, porque já tem grupos, por exemplo, o Lampura. Os vestidos que foram vendidos para uma boutique de Mônaco agora, foram produzidos pela artesã. Então, pela Cleni, Dona Elza, Dona Eva. Que é do Rio Grande do Sul, a Lampura. Isso, então 70% hoje dos produtos do Lampura já é uma produção delas. Então, esse processo criativo, como a Eliana falou, a preocupação nossa é de saber o que o estilista e o design deixa para elas também como aprendizado, como fonte de pesquisa, de estudo, e esse processo do desdobramento da evolução do produto. Agora, o que toda essa riqueza assim, pode deixar também de contribuição em termos de políticas públicas? A gente está falando aqui de um projeto que é do Ministério do Desenvolvimento Agrário, mas que tem em cada estado ele funciona de uma maneira, porque você tem as políticas tributárias. Aí entrar um pouco mais na questão da política tributária. O que poderia ser feito? Quais são as diferenças que existem entre os estados nessa questão do estímulo ao artesanato e a essa produção agrária, enfim, que está dentro de uma comunidade, às vezes, distante da capital? Nessa questão tributária, quando você começa a trabalhar nessa política pública nacional, que nós começamos a fazer todo um estudo, qual a tributação de cada estado, do ICMS, desse fluxo, dessa logística, percebe-se que existe uma necessidade urgente, né, de fazer uma avaliação, né, justamente para ajustar. Ou a isenção de toda a cadeia, que todo mundo vai ganhar, né, porque fica difícil, porque às vezes um estado ele é isento, mas o produto sai do estado da cooperativa singular, mesmo que seja um ato cooperado, vai para a cooperúnica e tem também o que o cliente quer. Ele quer uma regalia nessa tributação aí do crédito presumido. Então, eu acho que vale, né, assim que consolidar esse ano, a ideia é que nós façamos um documento. Nós, inclusive, já estivemos lá no MIDIC, né, que eles aqui instituem o artesanato né, no país, justamente para discutir uns 3 dias, um fórum, de que forma que essa tributação ela possa ser ajustada no país. Que é uma forma também de tornar esse projeto replicável, né? Porque o grande gargalo, acho que na formalização, é a questão tributária ainda, né? Isso, tem a venda do produto, né? Tem a logística, tem a tributária ela é muito importante, e quando você faz a pergunta, né, o que esse projeto deixa, né, como política pública. Eu acho que nós já estamos partindo agora para outro projeto, que é o Talentos do Brasil Rural. Então, ele surgiu também a partir dessa vivência, né, da experiência com o sistema SEBRAE nos 12 estados. É um projeto que tem outro nicho focado, né, para os destinos, mercados, a inserção dos produtos da agricultura familiar no mercado turístico. Tem uma questão mesmo que é bem interessante. Nós consideramos esse processo de aprendizado contínuo, né? Para os técnicos, para os coordenadores do SEBRAE, para o Ministério, né? Todo mundo que está envolvido, então tem essa disponibilidade de estar aprendendo. A gente aprende com o cotidiano. Mas tem algo que é importante que está sendo feito no Talento e que não necessariamente acontece em outros projetos, que é a sistematização e o registro do processo. Tanto do processo de criação, quanto do processo metodológico. Então, isso também é um banco de dados, né? Há um banco de dados e há cartilhas que estão surgindo. Isso. Já a cartilha Talentos, né? Nós temos aqui a cartilha com toda a metodologia, né, do projeto. Hoje já tem um banco de dados que dá para gerar aí uns 4 volumes de livro. E como é que as pessoas acessam isso? Né? Vai estar no site da Cooperúnica, www.cooperúnica.com.br, no site do MDA, do Sistema SEBRAE. Então, todos terão acesso, o passo a passo da metodologia Talentos do Brasil, a todos os catálogos, todo o histórico dos grupos. Eles têm um sistema também que é a intranet, que é um sistema interno, onde existe o cadastro de todos os fornecedores, de relatórios, que é esse banco de dados que está sendo construído. E é interessante porque o Talentos do Brasil Rural, né, nós vamos ter uma grande oportunidade, né, de trabalhar aí o mercado da Copa do Mundo, né, da FIFA 2014.
É bacana isso, né? Já Isso. nasce com um tema aí para ser trabalhado. então acho que é importante. Isso, já tem uma chamada pública, que ela já está no site do MDA, do Ministério do Turismo, do Sistema Sebrae, justamente para a seleção, né, dentro de 30 dias, desses 125 empreendimentos voltados para alimentos e bebidas, amenities, ambientação sustentável, que vai ser o artesanato para restaurantes e hotéis, e também serviços. Então já é um desdobramento do Talentos do Brasil. E aí mais uma oportunidade para as pessoas que estão interessadas em Participarem. conhecer, participarem, Isso, acessarem. E a evolução também desse projeto, o Ministério do Meio Ambiente, junto com a GTZ também, o MEDIC, Sebrae, MDA, nós estamos escrevendo um projeto que é o Centro de Inovação Tecnológica, né, que vai ser ali um grande centro de discussão, o que existe no país, que tipo de pesquisa que já está sendo realizada, onde que está sendo realizada, que banco de dados que existe. Então, eu acho que o Brasil ele precisa sair na frente, porque ele tem essa riqueza que tem que ser aproveitada. E valorizada. E valorizada. Queria muito agradecer a presença de vocês duas. Eu acho que desde que a primeira vez que eu vi o projeto, eu fiquei muito encantada. Achei que a gente tinha que falar um pouco disso e falar um pouco do que está acontecendo ali pertinho, né? Que o Rio de Janeiro está participando dele. Infelizmente, o nosso programa está acabando. E obrigada a você que nos acompanhou. O Rio em Foco é o programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Você também pode assistir esse programa no site www.rioemfoco.rj.gov.br e pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.